Querido filho, querida filha de Deus, enquanto o mundo adormece e as luzes se apagam uma a uma pelas janelas da cidade, aqui estamos nós, reunidos na intimidade sagrada da noite. Este não é um momento de acaso, mas um encontro orquestrado pelo próprio coração do Pai Celestial, que conhece cada batida acelerada do teu coração, cada pensamento que insiste em circular pela tua mente inquieta, cada preocupação que rouba a paz que Ele deseja derramar sobre ti. A noite, amado, não é tua inimiga. Ela é o cenário escolhido por Deus para os seus encontros mais profundos com aqueles que Ele ama. Foi na calada da noite que Ele visitou Samuel quando ainda era menino. Foi durante uma vigília noturna que Jacó lutou com o anjo e recebeu uma nova identidade. Foi na escuridão da madrugada que Jesus se retirava para orar, buscando a face do Pai longe do tumulto do dia. Tu não estás sozinho nesta hora. Há uma batalha espiritual invisível sendo travada enquanto teu corpo busca descanso. E Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, preparou este momento como um abrigo sagrado, um refúgio de cura para tua alma ferida pelas ansiedades do dia que passou e pelos temores do dia que virá. Convido-te agora a declarar tua fé nos comentários desta oração. Senhor, eu creio em nome de Jesus. Que esta simples declaração seja como uma chave dourada abrindo as portas do céu sobre tua vida nesta noite. Imagina por um momento, o silêncio suave que abraça tua casa não é vazio. Ele está grávido da presença do Altíssimo. O luar que se filtra pela tua janela não é apenas luz refletida, mas um lembrete de que mesmo na escuridão, Deus provê claridade. A brisa noturna que mal se faz sentir carrega consigo o sopro do Espírito Santo, e tu estás sendo coberto pela sombra das asas do Todo-Poderoso, onde há segurança perfeita e descanso verdadeiro. E agora, querido, quero levar-te às águas mais profundas desta oração, onde encontraremos o tesouro escondido que Deus preparou especialmente para esta noite. Vamos mergulhar juntos no Salmo 23, aquele cântico eterno que tem consolado corações por milênios, mas que esta noite falará ao teu coração de uma forma completamente nova e pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Permite que estas palavras penetrem não apenas em teus ouvidos, mas desçam como mel dourado pelo teu ser interior. O Senhor, Javé, o Deus que é, o Deus que nunca falha, Ele é teu pastor. Não apenas um pastor qualquer, mas o pastor, aquele que conhece cada ovelha pelo nome, que conhece tua voz mesmo quando ela é apenas um sussurro angustiado na escuridão. Quando Davi escreveu estas palavras, ele não estava em um palácio dourado, cercado de conforto. Muitas vezes estas palavras brotaram de seu coração em meio às cavernas úmidas, onde se escondia de Saul, ou nas noites frias dos campos onde guardava rebanhos. Ele aprendeu na prática o que significa ter Deus como pastor, e esta lição ele nos deixou como herança. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Neste exato momento, amado, enquanto tua mente luta contra os pensamentos que insistem em perturbar tua paz, Deus está preparando para ti um pasto verde espiritual. Tua cama não é apenas um móvel, ela é o pasto verde que Deus escolheu para ti nesta noite. Teu travesseiro não é apenas um objeto, ele é o lugar onde Ele quer fazer brotar águas tranquilas para tua alma sedenta. As águas tranquilas que Davi menciona não são apenas uma metáfora poética. Elas representam a paz que excede todo entendimento, aquela serenidade profunda que Jesus prometeu deixar conosco. Quando tua respiração se acalma e teu coração encontra seu ritmo natural, tu estás bebendo dessas águas celestiais. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, como tua alma precisa ser refrigerada nesta noite. As preocupações do dia aqueceram demais os motores de teu coração. As ansiedades ferveram em teu peito como água em chaleira esquecida no fogo. Mas o pastor conhece exatamente a temperatura que tua alma precisa para encontrar paz. As veredas da justiça não são apenas caminhos morais. Elas são as trilhas seguras que Deus estabelece para teus sonhos, para teu descanso, para tua recuperação noturna.
por amor do seu nome, não por teus méritos, mas porque Ele é fiel à sua própria natureza. Ele te conduzirá por estas veredas de paz durante toda esta noite. E então, chegamos ao versículo que toca a raiz de todos os medos noturnos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte não é necessariamente a morte física, amado. É todo lugar onde a vida parece ameaçada, onde a esperança parece distante, onde os medos ganham proporções gigantescas na escuridão da noite. Quantas vezes teus pensamentos te levaram por este vale, nas horas em que deverias estar descansando? Mas escuta, não temeria mal algum. Não deveria temer ou tentarei não temer. É uma declaração categórica. Não temeria. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus não é uma força distante enviada para te ajudar. É a presença íntima, próxima, colada à tua realidade, respirando junto contigo, pulsando junto com teu coração. A vara e o cajado do pastor não são instrumentos de punição. Eles são ferramentas de proteção e direção. Quando tua mente vagueia por territórios perigosos de ansiedade, a vara do pastor te traz de volta ao rebanho. Quando não sabes que direção tomar em teus pensamentos, o cajado te guia para caminhos de paz. Se esta palavra tem falado ao teu coração neste momento, eu te convido a se inscrever neste canal e deixar o teu gostei. Isso não é apenas um clique técnico. É como acender uma pequena luz em meio à escuridão digital, para que mais pessoas que sofrem com insônias e ansiedades noturnas possam encontrar este refúgio de paz. É um ato de partilha da fé, uma semente de esperança plantada para que outros corações inquietos encontrem o mesmo descanso que Deus está preparando para ti nesta noite. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Que quadro extraordinário! Na presença dos teus inimigos, e quem são eles senão a ansiedade, a insônia, as preocupações, os medos, as lembranças dolorosas? Deus prepara uma mesa, não uma refeição apressada, mas um banquete elaborado, cuidadoso, abundante. Tua cama nesta noite é essa mesa preparada. Teus lençóis são a toalha fina que Deus estendeu. Teu travesseiro é o lugar de honra onde Ele unge tua cabeça com o óleo da paz. Teu cálice, teu coração, ele transbordará não de ansiedade, mas da presença consoladora do Espírito Santo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia não são apenas companheiras ocasionais. Elas são guardas fiéis que te seguem, inclusive nesta noite. Elas estão aqui, agora, cercando tua cama, protegendo teu sono, guardando teus sonhos, e habitarás na casa do Senhor, não apenas no futuro eterno, mas começando agora, neste quarto, nesta cama, nesta noite que Deus transformou em santuário, em lar celestial, em lugar de encontro íntimo entre teu coração e o coração daquele que nunca dorme nem tosqueneja, mas que vela por ti com amor infinito. Depois de mergulharmos nas águas profundas do Salmo do Pastor, precisamos aprender a arte sagrada da entrega, aquela rendição que não é derrota, mas vitória espiritual. E para isto, quero levar-te ao jardim do Getsêmani, onde o próprio Jesus nos ensinou como transformar angústia em oração, agonia em confiança. Era noite quando Jesus se dirigiu ao Getsêmani. A escuridão física refletia a escuridão espiritual que se aproximava. Ele sabia que em poucas horas enfrentaria a cruz, carregaria sobre si todos os pecados da humanidade, experimentaria a separação do Pai pela primeira vez em toda a eternidade. Se alguém tinha motivos para uma noite insone de ansiedade, era Jesus. Mas observa como ele lidou com esta angústia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. A agonia não o paralisou. Ela o impulsionou para uma oração mais intensa. A ansiedade não se tornou insônia improdutiva. Ela se transformou em comunhão profunda com o Pai. Querido filho,
Quando a angústia visita tua mente nesta noite, lembra-te do Getsêmani. Tua cama pode se tornar teu jardim de oração. Tua insônia pode se transformar em vigília santa. Tua ansiedade pode ser o combustível que alimenta uma comunhão mais profunda com Deus. Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui está o segredo da entrega verdadeira. Não é negar os sentimentos, não é fingir que não há medo ou preocupação. É apresentar honestamente ao Pai aquilo que nos angustia, mas terminar sempre com a rendição. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice Deus está pedindo para tu beberes nesta noite? Talvez seja o cálice da incerteza sobre o amanhã. Talvez seja o cálice da solidão, da dor emocional, da preocupação com um ente querido. Seja qual for, podes apresentá-lo ao Pai com a mesma honestidade de Jesus. E podes terminar com a mesma entrega. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E deixa-me contar-te sobre Ana, aquela mulher cujo coração estava quebrado pela esterilidade, cujas noites devem ter sido regadas por lágrimas silenciosas. A Escritura diz que Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ela desenvolveu uma intimidade com Deus, que dispensava palavras audíveis. Seu coração conversava diretamente com o coração de Deus. Ana nos ensina que há um nível de oração que transcende as palavras. Quando tua dor é grande demais para ser expressa, quando tua angústia não cabe em frases, quando teu coração está pesado demais para formular pedidos eloquentes, lembra-te de Ana. Teu coração pode falar diretamente ao coração de Deus, mesmo em silêncio, mesmo na escuridão do quarto, mesmo quando as lágrimas são tua única eloquência. E o que aconteceu com Ana? E aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel. O impossível se tornou possível. A esterilidade se transformou em fecundidade. As noites de choro se converteram em manhãs de júbilo. Agora, permite que eu te guie através da oração que Jesus nos ensinou, mas aplicando cada petição ao contexto desta noite sagrada. Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso, que não estás distante nos céus, mas presente neste quarto, nesta hora, nesta escuridão que tu transformas em luz. Tu és nosso Pai, não um Deus severo e distante, mas um Pai amoroso que conhece nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos. Santificado seja o teu nome. Que teu nome seja santificado nesta noite através do meu descanso, através da minha confiança, através da minha entrega. Que mesmo meu sono seja uma forma de adoração, reconhecendo que tu és Deus e eu sou tua criação amada. Venha o teu reino. Que teu reino de paz venha sobre minha mente agitada. Que teu reino de ordem venha sobre meus pensamentos confusos. Que teu reino de amor venha sobre meu coração ferido. Estabelece teu reino neste lugar, começando pelo trono do meu coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade em minha vida, mesmo quando eu não entendo teus planos. Que eu possa confiar que tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje o pão da paz, o pão do descanso, o pão da esperança. Tu conheces o que precisamos para esta noite. Seja sono reparador, seja a paz de espírito, seja a certeza de tua presença. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as ansiedades que são pecados de incredulidade. Perdoa-nos os ressentimentos que envenenam nosso descanso. E ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, para que o perdão seja um travesseiro macio para nossa alma. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não permitas que sejamos tentados a viver na ansiedade, como se tu não fosses Deus. Livra-nos do mal da incredulidade, da desesperança, do medo que paralisa e rouba nossa paz. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque tu és soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre esta noite, sobre nossos medos, sobre nosso futuro. Teu poder é suficiente para nos dar descanso.
e tua glória se manifesta até mesmo através de nosso sono confiante. A noite tem uma linguagem própria, amado, e Deus é fluente neste idioma sagrado. Enquanto o mundo considera as trevas como ausência de luz, o Altíssimo as vê como oportunidade de intimidade. É na quietude noturna que ele sussurra seus segredos mais preciosos aos corações que sabem escutar. O profeta Isaías captou esta verdade quando escreveu: A ti clamarei, Senhor. Pela manhã, a minha oração te antecipará. Mas há algo ainda mais profundo. Foi durante a noite que Deus se revelou a muitos dos seus servos. Foi na calada da madrugada que ele visitou Samuel. Foi numa visão noturna que ele encorajou Paulo. Foi durante a vigília da noite que ele libertou Pedro da prisão. Deus não se limita aos horários comerciais da oração. Ele não tem expediente que fecha às 17 horas. Ele é o Deus que trabalha enquanto tu dormes, que opera enquanto descansas, que tece milagres na trama silenciosa da noite. Pensa em José, aquele jovem que transformou sonhos em destino. Quando estava na prisão, esquecido pelos homens, Deus continuava falando com ele através dos sonhos, os seus próprios e os dos outros. A prisão não conseguiu aprisionar os sonhos que Deus lhe dava. A injustiça dos homens não conseguiu interromper a comunicação celestial. Uma noite, o copeiro e o padeiro do faraó tiveram sonhos inquietantes. Acordaram perturbados, sem encontrar interpretação para o que haviam sonhado. José, observando suas faces abatidas, disse algo extraordinário. Não pertencem a Deus as interpretações. Ele havia aprendido que Deus se comunica através dos sonhos, que a linguagem noturna é um dos canais favoritos do céu. Anos depois, quando o próprio faraó teve sonhos que perturbaram toda a corte egípcia, foi José quem trouxe a interpretação divina. Os sonhos noturnos de um rei pagão se tornaram instrumentos nas mãos de Deus para salvar não apenas o Egito, mas toda a família de Jacó da fome que viria. Querido, teus sonhos não são apenas descargas elétricas aleatórias do cérebro. Eles podem ser cartas do céu, sussurros da eternidade, direções divinas embrulhadas em símbolos e metáforas. Mesmo quando não compreendes completamente o que sonhas, podes orar sobre teus sonhos. Podes pedir a Deus que use até mesmo teu subconsciente para falar contigo. Paulo e Silas nos ensinaram uma lição preciosa sobre como transformar noites difíceis em santuários de adoração. Eles estavam na prisão, com os pés presos no tronco, as costas feridas pelos açoites. Era meia-noite, e em vez de lamentações, em vez de queixas amargas contra a injustiça, a Escritura registra algo extraordinário. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Imagina a cena. Numa masmorra escura, fétida, úmida, 2 homens transformaram o ambiente em catedral de louvor. Eles não cantavam para si mesmos. Os outros presos os escutavam. Seu louvor noturno tornou-se evangelização involuntária, testemunho poderoso de que a alegria cristã não depende de circunstâncias externas. E o que aconteceu? De repente, sobreveio um grande terremoto, de tal modo que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O louvor noturno liberou o poder sísmico. A adoração na escuridão abriu portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Amado, que prisões estão te mantendo acordado nesta noite? Que portas parecem fechadas em tua vida? Paulo e Silas nos mostram que o louvor noturno pode ser a chave que Deus usa para abrir caminhos impossíveis. Tua cama pode se tornar um altar de adoração. Tua insônia pode se transformar em vigília de louvor. O salmista sabia disso quando escreveu: Levantai-vos de noite para louvar. Abençoai ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor durante as noites. Há bênçãos especiais reservadas para aqueles que encontram com Deus durante as vigílias noturnas. Há revelações que só vêm no silêncio da madrugada. Há curas que só acontecem quando o mundo dorme e a alma fica a sós com o Criador. A carta aos Hebreus nos lembra de uma verdade consoladora. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores
enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores, servos celestiais designados especificamente para cuidar dos filhos de Deus. Eliseu nos deu um vislumbre desta realidade invisível quando orou para que os olhos de seu servo fossem abertos. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Nesta noite, querido, há uma atividade angelical intensa ao teu redor. Há anjos recebendo ordens específicas sobre tua proteção, teu descanso, teus sonhos. Há hostes celestiais acampadas ao redor de tua cama, criando um perímetro sagrado onde só a paz de Deus pode entrar. O Salmo 34:7 declara: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é apenas um anjo, é o anjo do Senhor, uma designação especial que alguns estudiosos identificam como uma teofania, uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus acampa ao redor de tua cama nesta noite. E este acampamento celestial não é passivo. Eles os livra. Há uma ação de livramento acontecendo enquanto tu descansas. Livramento das ansiedades que querem invadir teus sonhos. Livramento dos medos que tentam se instalar em tua mente. Livramento das preocupações que querem roubar tua paz. David, o homem segundo o coração de Deus, conhecia esta proteção angelical de forma íntima. No Salmo 139, ele revela o nível de cuidado divino sobre nossas vidas. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Deus te cerca por detrás e por diante. Ele protege teu passado e teu futuro simultaneamente. As lembranças dolorosas que querem te assombrar nesta noite estão cobertas pela proteção por detrás. As preocupações sobre o amanhã que tentam roubar teu sono estão guardadas pela proteção por diante. E puseste sobre mim a tua mão. A mão de Deus não está apenas próxima, ela está sobre ti. É uma mão que abençoa, que protege, que cura, que consola. Enquanto tu dormes, a mão do Altíssimo permanece sobre ti, mantendo teu coração em ritmo sereno, tua respiração em cadência pacífica, teus sonhos em harmonia celestial. O coração, diz o livro de Provérbios, é o manancial da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Durante o sono, Deus opera uma purificação especial em teu coração. É como se ele fizesse uma manutenção noturna, limpando as tubulações emocionais, removendo os sedimentos de mágoa e ressentimento, restaurando o fluxo livre da vida. Esta é a hora em que Deus sussurra ao teu coração verdades que o barulho do dia não permitiria que escutasses. Esta é a hora em que ele planta sementes de esperança no solo fértil de um coração quieto. Esta é a hora em que ele tece sonhos proféticos, vislumbres do futuro que ele preparou para ti. Não tenhas medo da quietude, amado. Não temas o silêncio da noite. É neste silêncio que Deus sussurra seus segredos mais preciosos. É nesta quietude que ele cura as feridas mais profundas da alma. É nesta escuridão que ele acende as luzes da esperança, que iluminarão todos os dias que estão por vir. No coração da noite, quando o mundo parece pausado e o tempo flui mais devagar, há um exercício espiritual que tem o poder de transformar qualquer insônia em vigília santa. A gratidão. Não a gratidão superficial e automática que pronunciamos por hábito, mas aquela gratidão profunda e contemplativa que nasce do reconhecimento genuíno da bondade de Deus em nossa vida. Jeremias, o profeta das lágrimas, aquele que chorou sobre as ruínas de Jerusalém, encontrou no exercício da gratidão noturna um antídoto para o desespero. Em plenas lamentações, no meio de uma das passagens mais tristes da Escritura, ele faz uma declaração que ecoa através dos séculos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebe a beleza desta revelação? Jeremias não estava negando a dor.
Não estava fingindo que tudo estava bem. Ele estava no meio da destruição, cercado por escombros, mas escolheu focar nas misericórdias que não têm fim e que são novas cada manhã. Ele transformou sua lamentação em louvor, suas lágrimas em oferenda de gratidão. Tu também podes fazer esta escolha nesta noite, querido. Em meio às ruínas dos teus planos frustrados, das expectativas não cumpridas, dos sonhos adiados, ainda há misericórdias para contar, ainda há bênçãos para reconhecer, ainda há razões para agradecer. Comecemos pelas bênçãos visíveis, aquelas que são óbvias, mas que muitas vezes esquecemos de valorizar. Teus pulmões estão funcionando, inspirando e expirando automaticamente, sem que precises comandar conscientemente cada respiração. Teu coração bate em média 70 vezes por minuto, bombeando vida através de cada célula do teu corpo, sem que precises lembrá-lo de seu trabalho. Teus olhos que leram estas palavras são máquinas fotográficas mais sofisticadas que qualquer tecnologia humana já criou. Teus ouvidos captam as frequências desta oração, transformando vibrações do ar em mensagens que chegam até tua alma. Tuas mãos, que talvez estejam repousadas sobre o coração enquanto escutas, são instrumentos de precisão capazes de criar, abraçar, escrever, acariciar. Tens um teto sobre tua cabeça nesta noite. Há milhões de pessoas que dormirão ao relento, mas tu tens um abrigo. Tens uma cama onde repousar teu corpo, enquanto muitos dormirão no chão frio. Tens acesso a água potável, a alimentos, a recursos que grande parte do mundo considera luxo. Mas as bênçãos invisíveis são ainda mais preciosas, amado. A paciência de Deus contigo é renovada a cada amanhecer. Quantas vezes erraste, falhaste, decepcionaste a ti mesmo e aos outros, e ainda assim Ele não desiste de ti. Quantas vezes prometeste mudanças que não vieram, oraste orações que pareciam não ser respondidas, duvidaste da bondade divina, e ainda assim Ele permanece fiel. Tua salvação é uma bênção invisível de valor incalculável. O preço pago por tua alma no Calvário é um tesouro que não pode ser quantificado. Jesus Cristo tomou sobre si tuas ansiedades, teus medos, tuas culpas, teus fracassos, para que tu pudesses receber em troca a paz que excede todo entendimento, o amor que nunca falha, a esperança que não envergonha. Cada vez que pecaste e não foste fulminado por um raio, estavas experimentando a misericórdia divina. Cada vez que duvidaste e não foste rejeitado por Deus, estavas sendo abraçado pela graça. Cada vez que falhaste e recebeste uma nova oportunidade, estavas sendo beneficiado pela longanimidade do Pai Celestial. Paulo e Silas nos deram um exemplo extraordinário de gratidão em circunstâncias adversas. Eles estavam na prisão, feridos, humilhados, aparentemente abandonados por Deus e pelos homens. Mas à meia-noite, quando a dor física deve ter estado no auge, quando a injustiça deve ter doído mais profundamente, eles escolheram cantar hinos de gratidão. Eles não cantavam porque estavam felizes com as circunstâncias. Cantavam apesar das circunstâncias. Eles não louvavam porque tudo estava bem. Louvavam porque sabiam que Deus ainda era Deus, mesmo quando tudo parecia estar errado. Esta é a gratidão que move montanhas, que abre prisões, que transforma noites de sofrimento em altares de adoração. Que presentes Deus te deu que tu ainda não desembrulhaste completamente? Talvez seja o dom da criatividade que ainda não exploraste. Talvez seja a capacidade de consolar outros que ainda não exercitaste plenamente. Talvez seja uma força interior que só descobrirás quando for verdadeiramente testado. As pessoas que Deus colocou em tua vida são presentes vivos, bênçãos com pernas e coração. Mesmo aqueles que te feriram foram usados por Deus para ensinar-te lições preciosas sobre perdão, sobre resiliência, sobre a natureza humana. Mesmo os relacionamentos difíceis esculpiram em ti um caráter mais parecido com o de Cristo. E que dizer dos livramentos que nem percebeste? Quantas vezes Deus desviou teu caminho de um acidente que nunca soubeste que ia acontecer? Quantas vezes Ele fechou portas que parecias desejar, mas que te levariam à destruição? Quantas vezes Ele permitiu uma decepção para evitar uma tragédia maior? Os anjos que não vês
Trabalharam incansavelmente ao longo do teu dia. Sussurraram palavras de sabedoria em momentos de decisão difícil. Alertaram teu espírito sobre perigos que não percebeste conscientemente. Inspiraram outras pessoas a serem gentis contigo quando mais precisavas de gentileza. Neste exato momento, enquanto escutas esta oração, Deus está operando em níveis celulares em teu corpo. Está reparando tecidos danificados, fortalecendo teu sistema imunológico, renovando células desgastadas. Teu fígado está filtrando toxinas. Teus rins estão purificando teu sangue. Teu cérebro está processando e arquivando as experiências do dia. Há um trabalho divino de restauração acontecendo, que vai muito além do que podes ver ou sentir. Deus está preparando teu corpo para o amanhã, equipando-te com a energia necessária para enfrentar novos desafios, renovando tuas forças como as da águia. A gratidão, amado, é um dos idiomas mais fluentes do céu. Quando teu coração sussurra "obrigado" no silêncio da noite, há uma reverberação nos lugares celestiais. Há anjos que se alegram, há um sorriso na face do Pai, há uma melodia de adoração que se eleva como incenso diante do trono. Permite que tua gratidão seja específica nesta noite. Não apenas obrigado por tudo, mas obrigado por aquela palavra de encorajamento que recebi quando estava quase desistindo. Obrigado por aquela pessoa que chegou na hora certa com a ajuda que eu precisava. Obrigado por ter forças para levantar da cama nesta manhã quando parecia impossível. Lembra-te das pequenas misericórdias, do sorriso inesperado de uma criança, do aroma do café que te despertou suavemente, da música que tocou no rádio exatamente quando teu coração precisava ouvi-la, da ligação telefônica que chegou no momento perfeito, do verso bíblico que saltou da página como se fosse escrito especialmente para ti. Agradece pelos milagres disfarçados de coincidências, pelo encontro casual que mudou o rumo do teu dia, pela demora no trânsito que te livrou de um problema maior, pela chuva que cancelou um compromisso e te deu tempo para descansar, pela noite insone que te aproximou mais de Deus. E não te esqueças de agradecer pelas lágrimas derramadas, pois elas foram irrigação divina preparando o solo do teu coração para uma colheita maior. Agradece pelas dores suportadas, pois elas esculpiram em ti uma compaixão mais profunda pelos que sofrem. Agradece pelas decepções enfrentadas, pois elas te ensinaram a colocar tua esperança em fundamentos eternos. A gratidão noturna tem um poder especial de transformar nossa perspectiva sobre toda a vida. Quando escolhemos contar bênçãos em vez de contar carneiros, quando decidimos enumerar misericórdias em vez de enumerar problemas, algo profundo acontece em nosso interior. A química do nosso cérebro muda, a temperatura do nosso coração se eleva, a qualidade dos nossos sonhos melhora. Termina este momento de gratidão com uma declaração de fé. Senhor, se as misericórdias de hoje foram tantas, que maravilhas me aguardam no amanhã. Se tua bondade me alcançou até aqui, quanto mais não me alcançará nos dias que virão. Grande é tua fidelidade, e ela se manifesta não apenas nas grandes vitórias, mas principalmente nas pequenas graças do cotidiano. E agora, querido Filho de Deus, chegamos ao segundo coração pulsante desta oração noturna, onde mergulharemos mais profundamente nas águas da fé através dos testemunhos daqueles que nos precederam. Estes homens e mulheres da Escritura não eram super-heróis imunes ao medo e à ansiedade. Eles eram pessoas como nós, que aprenderam a transformar suas vigílias inquietas em encontros sagrados com o Altíssimo. Asterisque, asterisque. Davi, o salmista das madrugadas. Asterisque, asterisque. Davi conhecia intimamente as noites insones. Como pastor, passou inúmeras noites em vigília, protegendo suas ovelhas dos predadores. Como fugitivo de Saul, suas noites eram pontuadas pelo medo, pela incerteza, pela angústia de não saber se veria um novo amanhecer. Como rei, carregava sobre os ombros o peso de uma nação inteira. Mas Davi descobriu um segredo que transformou suas insônias em santuários poéticos. No Salmo 63, ele revela: Quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. A cama tornou-se altar de lembrança.
As vigílias noturnas transformaram-se em momentos de meditação profunda. Observa como Davi processava suas ansiedades noturnas. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Ele não negava a angústia. Ele a transformava em invocação. Não fingia que estava tudo bem. Ele clamava ao seu Deus com honestidade brutal. O resultado? Alguns dos mais belos salmos da humanidade nasceram das insônias de Davi. O Salmo 3, escrito quando fugia de Absalão. Deito-me e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustenta. O Salmo 4, em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Salmo 121, não tosquenejará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Davi aprendeu que Deus não dorme. Enquanto nós precisamos de descanso, o Criador mantém vigília constante. Esta verdade transformou o medo noturno de Davi em confiança soberana. Se Deus não dorme, então alguém está sempre cuidando dos detalhes da nossa vida, mesmo quando nossa consciência está desligada pelo sono. José, o intérprete dos sonhos divinos, ***. José tinha 17 anos quando Deus começou a falar com ele através de sonhos. Eram sonhos proféticos, visões do futuro que Deus havia planejado para sua vida. Mas antes que estes sonhos se cumprissem, José atravessou vales sombrios. A cisterna onde foi lançado pelos irmãos, a escravidão na casa de Potifar, a prisão injusta após ser falsamente acusado. Durante os anos de prisão, José deve ter tido muitas noites inquietas questionando os sonhos de sua juventude. Onde estava a promessa de que seus irmãos se curvariam diante dele? Onde estava o cumprimento das visões divinas? Mas José aprendeu algo extraordinário. Os sonhos de Deus têm tempos próprios. E a preparação é parte essencial do processo. Foi na prisão que José desenvolveu o dom de interpretar sonhos alheios. O copeiro e o padeiro do faraó tiveram sonhos inquietantes, e José revelou seus significados. Mais tarde, quando o próprio faraó foi atormentado por sonhos que nenhum sábio conseguia decifrar, José foi chamado para interpretar. Não pertencem a Deus as interpretações? Esta pergunta de José revela uma compreensão profunda sobre a comunicação noturna divina. Os sonhos não são apenas descargas aleatórias do subconsciente. Eles podem ser cartas do céu, sussurros da eternidade, direções divinas embrulhadas em símbolos e metáforas. José nos ensina que devemos orar sobre nossos sonhos, pedir discernimento sobre o que Deus pode estar comunicando através deles. Nem todo sonho é uma revelação divina, mas alguns podem carregar sementes de direção, esperança e propósito. ***. Pedro, da negação noturna à restauração matinal. ***. A noite mais sombria da vida de Pedro aconteceu no pátio do sumo sacerdote, quando negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar. O olhar de Jesus, cheio de dor e amor, penetrou sua alma como uma lâmina. A Escritura registra, e saindo, chorou amargamente. Imagina as noites de Pedro após a crucificação. O peso da culpa deve ter sido esmagador. As lembranças da negação devem ter tocado como discos arranhados em sua mente. A vergonha deve ter sido um travesseiro de pedra sob sua cabeça. Mas Jesus tinha planos de restauração. Na manhã da ressurreição, o anjo disse às mulheres: Ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Por que ia Pedro, especificamente? Porque Jesus sabia que Pedro precisava de uma menção especial, de um convite pessoal, de uma certeza de que ainda tinha lugar no círculo dos discípulos. A restauração completa aconteceu numa manhã à beira do mar, quando Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada negação noturna, uma oportunidade matinal de reafirmar seu amor. Para cada não o conheço dito nas trevas, um sim, Senhor, tu sabes que eu te amo declarado na luz. Pedro nos ensina que as falhas noturnas não determinam nosso destino eterno. As negações na escuridão podem ser transformadas em afirmações na luz. O mesmo Pedro que negou Jesus numa noite de medo pregou com ousadia no Pentecostes,
e converteu 3.000 almas num só dia. Asterisque, asterisque. Daniel, visionário das madrugadas. Asterisque, asterisque. Daniel desenvolveu o hábito de orar 3 vezes por dia, uma prática que manteve mesmo quando foi proibida pelo decreto real. Sua janela estava aberta em direção a Jerusalém, e sua disciplina espiritual incluía momentos específicos de comunhão noturna com Deus. Foi durante a noite que Deus revelou a Daniel o significado do sonho de Nabucodonosor sobre a grande estátua. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então, Daniel bendisse o Deus do céu. As revelações mais profundas sobre o futuro dos impérios mundiais vieram através de visões noturnas. Daniel nos ensina que a vida de oração noturna pode nos preparar para recebermos revelações extraordinárias. Quando nossa alma está quieta diante de Deus, quando nossa mente está livre das distrações do dia, o Espírito Santo pode sussurrar verdades que transformam não apenas nossa vida, mas o curso da história. As visões de Daniel sobre os últimos tempos, sobre a vinda do Messias, sobre o estabelecimento do reino eterno, vieram em momentos de profunda intimidade noturna com o Altíssimo. Ele aprendeu que a escuridão física pode ser o cenário perfeito para receber luz espiritual. Asterisque, asterisque Elias. Descanso no deserto. Asterisque, asterisque. Depois do confronto épico no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus consumiu o sacrifício e a água derramada sobre ele, Elias deveria estar eufórico. Mas a ameaça de morte de Jezabel o mergulhou numa crise profunda. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. O esgotamento físico, emocional e espiritual havia cobrado seu preço. Elias adormeceu sob a árvore, mas Deus não abandonou seu servo fiel. Um anjo o tocou e disse: Levanta-te, come. Havia pão cozido sobre pedras quentes e um cântaro de água. Elias comeu e bebeu, e tornou a dormir. O anjo veio segunda vez, tocou-o e disse novamente: Levanta-te, come, porque muito longo é o caminho. Com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esta narrativa nos ensina que Deus compreende nossas limitações humanas. Há momentos em que precisamos mais de descanso que de revelação, mais de alimento que de orientação, mais de cuidado físico que de desafio espiritual. O Deus que nunca dorme se importa com nosso sono. O Deus que nunca se cansa cuida de nosso cansaço. O descanso de Elias no deserto foi preparação para um encontro extraordinário com Deus no Monte Horebe. Ali, ele aprendeu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. As grandes revelações divinas muitas vezes vêm no sussurro, não no grito, na quietude, não na agitação. Asterisque, asterisque. Samuel, ouvindo Deus na madrugada. Asterisque, asterisque. Samuel era apenas um menino quando Deus começou a falar com ele durante a noite. Dormia no templo perto da Arca da Aliança quando uma voz o chamou. Pensando que fosse Eli, correu até ele. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli disse que não o havia chamado e mandou-o deitar-se novamente. Isto aconteceu 3 vezes. Na terceira, Eli percebeu que era o Senhor quem chamava o menino e orientou: Vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus chamou novamente, Samuel respondeu conforme a orientação de Eli, e o Senhor lhe revelou juízos severos sobre a casa de Eli. Foi o início do ministério profético de Samuel, que começou numa comunicação noturna com Deus. Samuel nos ensina que Deus pode falar conosco durante a noite, mas precisamos aprender a discernir sua voz. Nem todos os pensamentos que vêm durante a insônia são divinos, mas alguns podem ser. Precisamos da sabedoria de um Eli espiritual, de mentores que nos ajudem a distinguir entre nossa própria voz interior e a voz do Espírito Santo. A resposta de Samuel tornou-se um modelo para todos nós. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não é fala, Senhor, porque eu vou avaliar se concordo. Nem fala, Senhor, porque eu vou decidir se obedeço. É uma rendição completa à vontade divina.
uma abertura total para receber o que quer que Deus queira comunicar. Asterisque, asterisque, os magos. Direção divina em sonhos, asterisque, asterisque. Os magos do Oriente seguiram uma estrela até Belém para adorar o menino Jesus. Após encontrarem o Salvador e apresentarem seus presentes de ouro, incenso e mirra, foram por outro caminho para a sua terra, porque foram divinamente avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Aqui vemos Deus usando sonhos para proteger seu filho. O mesmo Deus que enviou uma estrela para guiar os magos até Jesus, usou sonhos para desviá-los de Herodes. A comunicação divina não se limitou aos profetas hebreus. Ela alcançou também estes gentios sinceros que buscavam a verdade. José, o pai adotivo de Jesus, também recebeu direções cruciais através de sonhos. Foi num sonho que o anjo lhe disse para não temer receber Maria como esposa. Foi num sonho que foi avisado para fugir para o Egito. Foi num sonho que soube quando era seguro retornar. Os sonhos que protegeram o menino Jesus nos lembram que Deus continua usando a linguagem noturna para proteger seus filhos, para guiá-los, para livrá-los de perigos que nem imaginam. Teus sonhos podem carregar direções divinas, avisos celestiais, orientações para decisões importantes. Cada um destes personagens bíblicos nos deixa uma lição preciosa sobre como transformar nossas vigílias inquietas em encontros sagrados. Davi transformou insônia em poesia. José transformou prisão em preparação. Pedro transformou negação em restauração. Daniel transformou exílio em revelação. Elias transformou esgotamento em renovação. Samuel transformou sono em servir. Os magos transformaram jornada em adoração. Tu também podes escrever tua própria história de fé noturna. Tua cama pode se tornar altar de oração como a de Davi. Teus sonhos podem carregar promessas divinas como os de José. Tuas falhas podem se tornar trampolins para a restauração como as de Pedro. Tuas vigílias podem se tornar momentos de revelação como as de Daniel. Teu cansaço pode se tornar oportunidade de cuidado divino como o de Elias. Tua insônia pode se tornar comunhão íntima como a de Samuel. Tuas jornadas podem se tornar peregrinações de adoração como as dos magos. A noite não é tua inimiga, querido. Ela é tua escola de fé, teu laboratório de confiança, teu santuário de intimidade com o Deus que nunca dorme, mas que se deleita em cuidar de ti enquanto descansas em seus braços eternos. Chegamos agora ao terceiro coração pulsante desta oração noturna, onde enfrentaremos com coragem as feridas mais profundas da alma e clamaremos pela cura que só Deus pode conceder. A noite tem o poder peculiar de amplificar nossas dores emocionais, de fazer com que feridas mal cicatrizadas sangrem novamente, de trazer à superfície memórias que preferíamos manter enterradas. Mas é justamente nesta vulnerabilidade noturna que Deus quer operar suas curas mais profundas. Asterisque, asterisque. A anatomia da ansiedade noturna. Asterisque, asterisque. A ansiedade noturna é como uma orquestra desafinada tocando em nossa mente. Os instrumentos são nossas preocupações, o violino agudo dos problemas financeiros, o tambor pesado dos relacionamentos machucados, a trombeta estridente dos medos sobre o futuro, a flauta melancólica das lembranças dolorosas. E na regência desta sinfonia caótica está o maestro invisível do medo, dirigindo cada nota para criar uma música que rouba nossa paz. Mas Jesus Cristo veio para ser o novo maestro de nossa alma. Ele não vem para silenciar brutalmente os instrumentos, mas para reafiná-los, para transformar a dissonância em harmonia, para conduzir uma nova melodia onde cada preocupação se torna uma oportunidade de confiança, cada medo se torna um convite à fé. O apóstolo Paulo conhecia intimamente esta realidade quando escreveu aos Filipenses: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Parece um conselho impossível para quem enfrenta noites insones.
Mas Paulo não está prescrevendo uma receita de negação da realidade. Ele está oferecendo uma alternativa prática: transformar inquietação em petição, ansiedade em oração, preocupação em súplica com ação de graças. O resultado prometido é extraordinário. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é uma paz que você consegue explicar logicamente. Não é um alívio que vem porque todos os problemas foram resolvidos. É uma paz sobrenatural que guarda. A palavra grega é phroureo, que significa fazer guarda militar, os vossos corações e sentimentos. Memórias dolorosas, transformando prisões em liberdade, asterisk. As memórias dolorosas são como fantasmas que visitam nossa mente durante as horas quietas da noite. Elas chegam sem convite, trazendo consigo todo o peso emocional do momento em que foram criadas. A rejeição experimentada na infância ecoa ainda hoje. A traição de um amigo próximo ressoa como uma sirene na escuridão. As palavras duras ditas por alguém que amávamos continuam reverberando como ecos numa caverna profunda. Mas o profeta Ezequiel recebeu uma promessa que tem poder transformador sobre nossas memórias feridas. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um coração novo não significa perder as lembranças, significa recebê-las com uma perspectiva redimida. O coração de pedra é aquele que se endureceu pela dor, que construiu muralhas para não ser ferido novamente, que se tornou insensível como mecanismo de defesa. O coração de carne é aquele que pode sentir novamente sem se despedaçar, que pode amar novamente sem se paralisar de medo, que pode confiar novamente mesmo depois de ter sido traído. O escritor da carta aos Hebreus nos alerta: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O endurecimento do coração é um processo gradual, muitas vezes imperceptível. Começamos protegendo-nos de uma dor específica, mas acabamos nos isolando de todo tipo de amor. Iniciamos construindo uma defesa contra uma pessoa que nos feriu, mas terminamos erguendo muralhas que impedem até mesmo Deus de nos alcançar. Esta noite é um hoje especial, um momento de graça onde podes permitir que Deus amoleça as áreas endurecidas do teu coração. Não precisas passar por este processo sozinho. Jesus mesmo prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Asterisque. A armadura espiritual para o sono seguro. Asterisque. Paulo, escrevendo aos Efésios, revelou-nos uma verdade fundamental sobre a natureza dos nossos conflitos noturnos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas das batalhas que travamos durante a noite não são apenas psicológicas ou emocionais, são espirituais. Há forças das trevas que se especializam em atacar durante as horas de vulnerabilidade, quando nossa resistência está baixa, quando nossa mente está mais suscetível a pensamentos destrutivos. Mas Paulo não nos deixa indefesos. Ele descreve detalhadamente a armadura que Deus nos fornece. Cingi os vossos lombos com a verdade. A verdade é o cinto que mantém todas as outras peças no lugar. Na escuridão da noite, quando as mentiras sussurram que não há esperança, que Deus te abandonou, que tua situação não tem solução, o cinto da verdade te lembra: todas as promessas de Deus são sim, e em Cristo são amém. Vestivos da couraça da justiça. A couraça protege órgãos vitais. A justiça de Cristo, não a nossa própria, protege nosso coração dos ataques de condenação e culpa. Quando o acusador sussurra sobre teus fracassos passados, a couraça da justiça proclama: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés calçados estão prontos para caminhar, mesmo em terreno difícil. O Evangelho da paz te prepara para caminhar através dos vales sombrios da ansiedade com passos seguros, sabendo que cada passo é acompanhado pelo bom pastor. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são pensamentos destrutivos que vêm como flechas em chamas. Você não presta. Deus não se importa com você. Sua situação é impossível. O escudo da fé apaga estes dardos antes que possam incendiar tua esperança. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, a mente. A certeza da salvação protege teus pensamentos dos ataques de dúvida sobre teu valor, tua identidade, teu futuro eterno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva na armadura é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou esta espada. Está escrito: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Libertação de rancores e traumas, ***. O rancor é como um veneno que tomamos esperando que ele mate nossos inimigos. Carregamos estas toxinas emocionais em nosso coração e elas contaminam nossa paz, nosso sono, nossa capacidade de amar e ser amados. Durante a noite, quando as defesas estão baixas, estes rancores fermentam e azedam, criando uma amargura que corrói a alma por dentro. Mas Jesus nos ensinou um antídoto poderoso: o perdão. Não porque aqueles que nos feriram merecem perdão, mas porque nós merecemos liberdade. O perdão não é um sentimento, é uma decisão, um ato de vontade, uma escolha de liberar o outro e, principalmente, de nos libertar. Na cruz, Jesus proferiu palavras que ecoam através da eternidade: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não esperou que seus algozes pedissem perdão. Ele perdoou proativamente no auge da dor, no momento da traição máxima. O perdão é como tirar uma mochila pesada das costas após uma longa jornada. Não muda o que aconteceu durante a caminhada, mas transforma completamente como você se sente no final dela. Liberar perdão é liberar-se das correntes invisíveis que te prendem ao passado doloroso. Esta noite pode ser o momento de tua grande libertação emocional. Não precisa sentir vontade de perdoar, basta escolher fazê-lo. Não precisas esquecer o que aconteceu. Basta decidir não usar mais essas lembranças como armas contra quem te feriu ou contra ti mesmo. ***. A oração sacerdotal de Jesus. Proteção divina. ***. No capítulo 17 de João, encontramos a oração mais íntima de Jesus, conhecida como oração sacerdotal. Nela, Jesus intercede especificamente por nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os. Jesus não pediu para que fôssemos removidos das dificuldades, é a verdade, mas para que fôssemos protegidos no meio delas. Ele não orou para que evitássemos todas as tempestades, mas para que fôssemos guardados durante elas. Esta oração continua sendo eficaz hoje. Jesus, à direita do Pai, continua intercedendo por nós. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação é um processo de separação, de purificação, de transformação progressiva. Durante o sono, Deus opera este processo de santificação em níveis que nossa mente consciente não pode alcançar. Ele purifica nossos motivos, limpa nossos pensamentos, renova nossa perspectiva. A verdade é o agente santificador, não a verdade árida e fria dos fatos, mas a verdade viva e transformadora da palavra de Deus. Quando permitimos que esta verdade penetre em nosso subconsciente durante o sono, acordamos mais parecidos com Jesus, mais alinhados com o caráter divino. Cura das feridas da rejeição. A rejeição é uma das feridas mais profundas que a alma humana pode experimentar. Ela sussurra mentiras venenosas em nosso ouvido. Você não é suficiente. Você não merece amor. Há algo fundamentalmente errado com você.
Estas mentiras ecoam com força especial durante as horas silenciosas da noite, quando não há distrações para abafar sua voz cruel. Mas Jesus conhece intimamente a dor da rejeição. Ele foi rejeitado em Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ele foi abandonado pelos discípulos na hora mais crítica. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ele foi desprezado pela multidão que gritou: "Crucifica-o!" Ele experimentou a rejeição suprema na cruz quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Mas foi justamente através desta rejeição máxima que Jesus conquistou nossa aceitação total. Na cruz, ele absorveu toda a rejeição humana, para que pudéssemos experimentar a aceitação divina completa. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Tuas feridas de rejeição não são permanentes, querido. Elas são convites para experimentar uma aceitação mais profunda, mais verdadeira, mais duradoura. O amor humano, por mais genuíno que seja, sempre tem limitações. Mas o amor de Deus é incondicional, inalterável, inexaurível. Restauração da autoestima. Ferida, asterisque. A autoestima ferida é como um espelho quebrado que reflete uma imagem distorcida de quem realmente somos. Vemos apenas os pedaços despedaçados, as rachaduras, as partes faltantes. Mas Deus vê a imagem original que Ele criou, a obra-prima que precedeu todas as feridas. No Salmo 139, Davi revela o olhar de Deus sobre nós. Eu te louvarei porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Não é uma autoestima baseada em comparações com outros ou em conquistas pessoais, é uma identidade fundamentada no ato criativo de Deus. De um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Tu não és um acidente, não és um erro, não és um produto de circunstâncias aleatórias. Tu és uma criação intencional, planejada, desejada pelo coração de Deus. Antes mesmo de teus pais te conceberem, tu já existias no pensamento amoroso do Criador. Libertação do perfeccionismo. Destrutivo. Asterisque. O perfeccionismo destrutivo é um dos ladrões mais sutis da paz noturna. Ele sussurra que não somos suficientemente bons, que não fizemos o bastante, que sempre poderíamos ter feito melhor. Este perfeccionismo tóxico transforma nossa cama em tribunal onde somos simultaneamente réu, promotor e juiz implacável. Mas Jesus nos convida a um padrão diferente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave. A palavra grega é Christos, que significa gentil, bondoso, fácil de carregar. Seu fardo é leve, não porque não há responsabilidades, mas porque são carregadas em parceria com aquele que tem poder infinito. O perfeccionismo humano diz: seja perfeito ou será rejeitado. A graça divina diz: você é amado enquanto está sendo aperfeiçoado. A diferença é crucial. Uma gera ansiedade, a outra produz paz. Uma escraviza, a outra liberta. Asterisque. Cura dos traumas familiares. Asterisque. Muitas das feridas mais profundas são aquelas causadas dentro de casa, por pessoas que deveriam ter sido nosso refúgio seguro. Pais ausentes, críticos ou abusivos, deixam cicatrizes que doem principalmente durante as horas quietas da noite, quando não há atividades para distrair a mente das lembranças dolorosas. Mas Deus se apresenta como o Pai perfeito que supre todas as deficiências parentais que experimentamos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele é o Pai que nunca falha, nunca decepciona, nunca abandona, nunca critica destrutivamente. O profeta Isaías captura a ternura maternal de Deus. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Deus combina a força paternal com a ternura maternal,
oferecendo exatamente o que nossa alma órfã precisa para encontrar cura e plenitude. Restauração da capacidade de confiar, ***. Quando fomos traídos por pessoas próximas, nossa capacidade de confiar fica danificada como um músculo lesionado. Queremos confiar novamente, mas a dor da traição anterior cria uma hesitação instintiva, um medo de sermos feridos outra vez. A restauração da confiança não acontece de uma só vez, é um processo gradual, como a reabilitação física após uma lesão. Começamos com pequenos exercícios de fé, pequenos atos de confiança, e gradualmente fortalecemos esse músculo espiritual até que possamos confiar plenamente novamente. Deus é o parceiro perfeito para este processo de reabilitação emocional. Ele nunca traiu ninguém, nunca quebrou uma promessa, nunca abandonou um filho seu. Com ele, podemos praticar confiar sem medo de sermos decepcionados. ***. A oração de libertação. Nesta noite, querido, eu te convido a fazer uma oração de libertação total, uma rendição completa de todas as feridas, rancores, medos e traumas que têm roubado tua paz. Senhor Jesus, eu venho diante de ti nesta noite carregando feridas que têm sangrado por tempo demais. Eu carrego rancores que se tornaram veneno em minha alma. Eu carrego medos que têm me paralisado e roubado minha coragem de amar e ser amado. Eu escolho perdoar, não porque é fácil, mas porque tu me perdoaste primeiro. Eu libero aqueles que me feriram, não porque merecem, mas porque eu mereço liberdade. Eu entrego a ti todas as memórias dolorosas, pedindo que transformes cada cicatriz em sabedoria, cada ferida em fonte de compaixão pelos outros. Quebra as correntes da rejeição que me fazem sentir inadequado e indigno. Rompe as algemas do perfeccionismo que me roubam a alegria das conquistas simples. Destrói as muralhas do medo que me impedem de me aproximar das pessoas e de ti. Restaura minha capacidade de confiar, de amar, de sonhar. Dá-me um coração novo, manso e humilde como o teu. Enche os vazios da minha alma com tua presença consoladora. Sana as feridas com o bálsamo do teu amor incondicional. Eu declaro que a partir desta noite, minha identidade não será mais determinada pelas feridas do passado, mas pela tua opinião sobre mim. Eu sou teu filho amado, criado à tua imagem, destinado para propósitos eternos, guardado pelo teu amor que nunca falha. Enquanto eu durmo, opera em meu subconsciente, plantando sementes de esperança onde havia desespero, cultivando jardins de paz onde havia campos de batalha, construindo pontes de amor onde havia abismos de mágoa. Eu descanso em teus braços eternos, sabendo que acordarei mais curado, mais livre, mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Esta noite marca o início de uma nova temporada em tua vida emocional, querido. As feridas antigas estão sendo curadas pelo grande médico. Os rancores estão sendo dissolvidos pelo perdão sobrenatural. Os medos estão sendo substituídos pela fé que move montanhas. Tu não és mais prisioneiro do teu passado. Tu és um filho livre do Deus que faz todas as coisas novas. Descansa nesta verdade. Dorme nesta certeza. Sonha com o futuro glorioso que Ele preparou para ti. E agora, filho amado de Deus, nossa oração toma uma dimensão ainda mais profunda quando expandimos nosso coração para além de nossas próprias necessidades e abraçamos em intercessão aqueles que Deus colocou em nossa vida e em nosso coração. A intercessão é uma das formas mais elevadas de amor. É participar do ministério sacerdotal de Jesus. É emprestar nossa voz às necessidades mudas daqueles que não sabem como orar ou que perderam a esperança de que suas orações sejam ouvidas. Quando intercedemos por outros durante as vigílias noturnas, transformamos nossa insônia em ministério, nossa ansiedade pessoal em compaixão pelos demais, nosso fardo individual em ponte de bênção para muitas vidas. É como se nossa alma se expandisse para além dos limites do nosso quarto, alcançando corações distantes com o poder da oração, intercessão pela família. Comecemos orando por aqueles que estão mais próximos de nós, que dividem conosco não apenas laços de sangue,
mas histórias, memórias, alegrias e dores. Nossa família é o primeiro campo missionário que Deus nos confia, o laboratório onde aprendemos a amar incondicionalmente, onde praticamos o perdão diário, onde exercitamos a paciência e a compreensão. Senhor, eu levanto diante de Ti cada membro da minha família nesta noite. Tu conheces cada um pelo nome, conheces suas necessidades antes mesmo que eu as apresente. Mas Tu me convidas a interceder porque assim nos tornamos parceiros na obra de transformação de vidas. Oro pelos meus pais, aqueles que me trouxeram a vida através do Teu projeto de amor. Se ainda estão vivos, derrama sobre eles saúde, paz e a certeza de que seus esforços para me criar não foram em vão. Se já partiram para a eternidade, recebe minha gratidão por tudo que fizeram e consola meu coração com a esperança do reencontro eterno. Perdoa-me pelas vezes que não os honrei como deveriam ser honrados e ajuda-me a ser o tipo de filho que traga alegria ao teu coração. Oro pelos meus filhos, essas preciosidades que tu confiaste aos meus cuidados. Eles são mais teus do que meus, e eu os entrego às tuas mãos protetoras. Guarda-os dos perigos visíveis e invisíveis. Cerca-os com anjos guardiões que os protejam em todos os caminhos. Fala aos seus corações enquanto dormem. Planta sonhos santos em suas mentes. Desperta neles o desejo de te conhecer e te servir. Se alguns dos meus filhos se afastaram dos teus caminhos, eu clamo por seu retorno. Assim como o pai do filho pródigo aguardava no horizonte, eu aguardo em oração o dia da restauração completa. Use qualquer circunstância, qualquer pessoa, qualquer situação para tocar seus corações e trazê-los de volta à casa do Pai. Oro pelo meu cônjuge, essa pessoa especial que tu escolheste para dividir comigo a jornada da vida. Abençoa nosso matrimônio com amor que cresce a cada dia, com compreensão que supera as diferenças, com perdão que cura as feridas inevitáveis da convivência. Faz de nosso lar um pedacinho do céu na terra, um refúgio de paz onde Cristo seja sempre o hóspede de honra. Oro pelos meus irmãos, essas pessoas que dividaram comigo a mesma casa, os mesmos pais, as mesmas origens. Onde há harmonia, fortalece os laços de amor. Onde há conflitos, derrama reconciliação. Onde há distanciamento, constrói pontes de restauração. Que possamos ser verdadeiramente uma família que se ama, se apoia e se alegra nas vitórias uns dos outros. Intercessão pelos vizinhos e comunidade ***. Senhor, eu também levanto em oração aqueles que vivem ao meu redor, em minha rua, em meu bairro, em minha cidade. Muitos deles eu nem conheço pelo nome, mas tu os conheces intimamente. Eles são meus vizinhos no sentido mais profundo da palavra. São próximos que tu colocaste em minha esfera de influência e responsabilidade espiritual. Quantos deles estão dormindo tranquilos nesta noite? E quantos estão despertos lutando contra suas próprias batalhas internas? Quantos têm paz em seus lares? E quantos enfrentam conflitos, violência doméstica, solidão profunda? Quantos conhecem o teu amor? E quantos ainda não experimentaram a alegria de saber que são amados por ti? Oro pelas famílias ao meu redor que enfrentam dificuldades financeiras. Tu, que és o Deus da provisão, abre portas de oportunidade para eles. Capacita-os para o trabalho. Dá-lhes sabedoria para administrar recursos. Envia pessoas generosas que possam ajudá-los em suas necessidades práticas. Oro pelas crianças da minha comunidade. Protege-as de todo mal, de influências negativas, de pessoas que queiram prejudicá-las. Cerca cada criança com uma muralha de proteção angelical. Desperta em adultos responsáveis o desejo de serem mentores positivos, exemplos de integridade e amor. Oro pelos adolescentes e jovens que estão navegando pelas águas turbulentas da formação de identidade. Dá-lhes discernimento para fazer escolhas sábias, coragem para resistir às pressões negativas, esperança para sonhar com um futuro brilhante. Levanta líderes jovens que sejam luz em meio à escuridão de sua geração. Oro pelos idosos da minha comunidade, especialmente aqueles que vivem sozinhos. Visita-os com tua presença consoladora. Envia pessoas carinhosas que possam conversar com eles,
ajudá-los em suas necessidades, fazer-lhes companhia, que eles se sintam valorizados e amados, não esquecidos ou descartados pela sociedade. Intercessão pelos enfermos. Asterisque. Senhor Jesus, Tu que és o grande médico, eu levanto diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando batalhas contra doenças físicas, emocionais ou mentais. Tu que curaste os leprosos, devolveste a vista aos cegos, fizeste os coxos andarem e ressuscitaste os mortos. Continua operando milagres de cura em nossos dias. Oro pelos que estão internados em hospitais nesta noite. Que Tua presença transforme cada quarto de hospital em santuário sagrado. Que cada enfermeiro e médico seja instrumento de Tuas mãos curadoras. Concede sono reparador aos pacientes, sabedoria aos profissionais de saúde, esperança às famílias que aguardam notícias. Oro especificamente pelos que enfrentam câncer. Senhor, Tu és maior que qualquer célula rebelde, mais poderoso que qualquer tumor. Opera milagres de cura sobrenatural, mas também fortalece aqueles que passam pelo vale da sombra da morte. Que eles sintam Tua presença caminhando ao lado deles em cada passo desta jornada difícil. Oro pelos que lutam contra a depressão e ansiedade. Estas batalhas invisíveis são tão reais quanto as físicas. E Tu conheces intimamente cada pensamento sombrio, cada momento de desespero, cada luta interna. Envia Teu Espírito Consolador para trazer luz às mentes ensombrecidas, esperança aos corações desencorajados, paz às almas tormentadas. Oro pelos que enfrentam doenças mentais. Remove o estigma e o preconceito que os cercam. Levanta profissionais competentes e compassivos para tratá-los. Dá forças às famílias que os acompanham nesta jornada. Que a sociedade aprenda a acolher e apoiar aqueles que enfrentam estas batalhas. Intercessão pelos solitários. Senhor, em uma sociedade cada vez mais conectada tecnologicamente, mas cada vez mais desconectada emocionalmente, há multidões vivendo em solidão profunda. Há pessoas que podem estar rodeadas de milhares de outras numa cidade grande, mas se sentem completamente sozinhas no universo. Oro pelas viúvas que enfrentam sua primeira noite sem o parceiro de décadas ao lado. O silêncio da casa ecoa com lembranças dolorosas. A cama parece imensa demais para uma pessoa só. Visita-as com Tua presença consoladora. Envia anjos para fazer-lhes companhia. Inspira amigos e familiares a serem mais presentes em suas vidas. Oro pelos divorciados que estão reconstruindo suas vidas após o fim de um relacionamento. Alguns escolheram esta situação, outros a tiveram imposta. Independentemente das circunstâncias, cura as feridas da alma. Restaura a capacidade de confiar e amar novamente. Abre novos capítulos de esperança em suas histórias. Oro pelos solteiros que desejam um companheiro, mas ainda não encontraram. Protege-os da amargura e do desespero. Ensina-lhes a encontrar plenitude em Ti antes de buscá-la em outra pessoa. Se é Tua vontade que encontrem um parceiro, prepara tanto eles quanto a pessoa certa para o encontro no tempo perfeito. Oro pelos que vivem sozinhos por circunstâncias da vida, estudantes longe de casa, pessoas que se mudaram para outras cidades em busca de oportunidades, idosos cujos familiares moram distante. Conecta-os com comunidades acolhedoras, amizades verdadeiras, relacionamentos que tragam significado e alegria às suas vidas. Intercessão pelas viúvas e órfãos. Tua palavra declara que Tu és Pai dos órfãos e Juiz das viúvas. Esta é uma promessa preciosa para aqueles que perderam seus principais provedores e protetores. Tu te comprometes pessoalmente a cuidar daqueles que a sociedade muitas vezes esquece ou marginaliza. Oro pelas viúvas de todas as idades. Algumas perderam seus maridos jovens, outras após décadas de casamento. Cada perda é única, cada dor é particular. Consola-as com consolação que só Tu podes dar. Provê para suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Levanta pessoas generosas que sejam instrumentos de Tua provisão. Oro especialmente pelas viúvas idosas que enfrentam não apenas a solidão,
mas também dificuldades financeiras. Muitas delas dedicaram a vida a cuidar da família e agora se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Que as igrejas e comunidades se lembrem de sua responsabilidade bíblica de cuidar destas mulheres preciosas. Oro pelos órfãos de pai e mãe, essas crianças que chegaram ao mundo, mas perderam seus principais cuidadores. Que encontrem famílias adotivas amorosas que os recebam não como caridade, mas como bênçãos genuínas. Onde a adoção não for possível, levanta cuidadores dedicados que sejam figuras parentais estáveis em suas vidas. Oro pelos órfãos funcionais, crianças que tecnicamente têm pais vivos, mas foram abandonadas emocionalmente ou fisicamente. Estas feridas são profundas e duradouras. Envia pessoas maduras que possam ser mentores e figuras parentais substitutas, oferecendo o amor e a estabilidade que lhes faltam. Intercessão pelos perseguidos. Asterisque. Senhor, neste exato momento, em várias partes do mundo, há irmãos e irmãs em Cristo que estão pagando um preço alto por sua fé. Eles enfrentam prisão, tortura, morte, ostracismo social, perda de emprego, destruição de propriedades, apenas porque ousaram confessar teu nome. Oro pelos cristãos perseguidos na Ásia, onde em muitos países confessar fé em Cristo pode significar rejeição familiar, perda de oportunidades ou até mesmo morte. Fortalece sua fé, multiplica sua alegria mesmo em meio ao sofrimento. Use-a seu testemunho para tocar corações e expandir teu reino. Oro pelos cristãos no Oriente Médio, berço do cristianismo, onde agora ser seguidor de Jesus pode ser extremamente perigoso. Protege-os fisicamente, mas também preserva sua fé íntegra. Que eles sejam como os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, protegidos pelo fogo, mas não consumidos por ele. Oro pelos cristãos na África, onde em algumas regiões há violência sistemática contra comunidades cristãs. Consola as famílias que perderam entes queridos por causa da fé. Levanta liderança corajosa que continue pregando o Evangelho mesmo diante das ameaças. Oro pelos pastores e líderes cristãos que estão presos por pregar o Evangelho. Como Paulo na prisão romana, que eles possam dizer que suas cadeias têm servido para o progresso do Evangelho. Que suas prisões se tornem púlpitos, suas celas se transformem em seminários de formação espiritual. Intercessão pelos trabalhadores da noite, Senhor. Enquanto a maioria das pessoas dorme, há milhares de trabalhadores que mantêm a sociedade funcionando durante as horas noturnas. Eles sacrificam o ritmo natural do sono para servir ao bem comum, e muitas vezes são esquecidos em nossas orações. Oro pelos profissionais de saúde que trabalham durante a madrugada, enfermeiros, médicos, técnicos, seguranças de hospitais. Dá-lhes energia sobrenatural para cuidar dos enfermos. Sabedoria para tomar decisões importantes mesmo no cansaço. Compaixão que não se esgote mesmo após longas horas de trabalho. Oro pelos policiais, bombeiros e paramédicos que estão nas ruas protegendo e socorrendo. Protege-os dos perigos que enfrentam. Dá-lhes discernimento para agir com justiça e misericórdia. Abençoa suas famílias que se preocupam com sua segurança a cada plantão. Oro pelos motoristas de caminhão que viajam pelas estradas durante a noite, transportando mercadorias essenciais para abastecer nossas cidades. Protege-os de acidentes, do cansaço excessivo, da solidão das longas jornadas. Que eles encontrem lugares seguros para descansar e pessoas acolhedoras nos locais onde param. Oro pelos trabalhadores da limpeza urbana, seguranças de empresas, operadores de máquinas industriais, atendentes de postos de gasolina. Estes trabalhos muitas vezes são invisíveis para a sociedade, mas são preciosos aos teus olhos. Abençoa-os com saúde, provisão, reconhecimento justo pelo seu serviço. Intercessão pela nação e governantes. Senhor, tu estabeleceste os governos para manter a ordem e promover o bem comum. Independentemente de nossas preferências políticas, somos chamados a orar por aqueles que estão em posições de autoridade em nossa nação. Oro pelo presidente da República, pelos governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores.
Dá-lhe sabedoria para governar com justiça, integridade para resistir à corrupção, compaixão pelos mais necessitados, visão de longo prazo para tomar decisões que beneficiem as próximas gerações. Oro pelos juízes e magistrados que têm em suas mãos o poder de fazer justiça. Que eles sejam imparciais, incorruptíveis, comprometidos com a verdade. Que suas decisões reflitam teus princípios de justiça e misericórdia. Oro pelos policiais e militares que têm a responsabilidade de manter a ordem e defender nossa nação. Que eles exerçam sua autoridade com responsabilidade, protejam os inocentes, combatam a criminalidade sem se deixar contaminar pela violência desnecessária. Oro para que nossa nação seja um lugar onde todos possam viver com dignidade, onde haja oportunidades para todos prosperarem através do trabalho honesto, onde a liberdade religiosa seja respeitada, onde os valores cristãos possam influenciar positivamente nossa cultura. Intercessão profética pelos sonhos da nação. E agora, Senhor, eu oro de forma especial para que Tu visites os líderes de nossa nação, através de sonhos durante esta noite, assim como fizeste com Faraó, com Nabucodonosor, com outros governantes ao longo da história. Que os sonhos divinos toquem o coração do presidente desta nação, que ele desperte com uma visão clara de como governar com justiça e sabedoria, que veja em sonhos as necessidades dos mais pobres e seja movido à compaixão, que receba direção sobrenatural para tomar decisões que honrem a Ti e abençoem o povo. Oro para que empresários e líderes econômicos recebam revelações noturnas sobre como usar seus recursos para gerar empregos, combater a pobreza, promover a justiça social. Que seus sonhos sejam visitados por visões de uma economia próspera que beneficie todos, não apenas uma elite privilegiada. Oro para que educadores e formadores de opinião sejam tocados em seus sonhos com a visão de uma sociedade educada, justa, compassiva, que acordem com ideias criativas sobre como melhorar nosso sistema educacional, como combater a violência, como promover valores que edifiquem nossa nação. Que esta seja uma noite de visitação divina especial sobre nossa pátria, onde Tu plante sonhos proféticos em corações estratégicos, onde Tua vontade seja semeada nas mentes daqueles que têm poder de transformar nossa realidade nacional. Senhor, que nossa intercessão noturna seja como incenso subindo diante do Teu trono, carregando as necessidades de multidões que nem sabem que alguém está orando por elas. Que cada nome mencionado, cada situação apresentada, cada lágrima derramada seja recebida por Ti como oferenda preciosa. Usa-nos como instrumentos de Tua bênção na vida daqueles por quem intercedemos. Faz-nos ponte entre o céu e a terra, entre Teu coração compassivo e as necessidades humanas. Que acordemos amanhã com o coração ainda mais expandido de amor pelos outros, com a certeza de que nossas orações fazem diferença no mundo. Em nome de Jesus, o grande intercessor. Amém. Querido Filho de Deus, à medida que caminhamos em direção ao final desta jornada de oração noturna, chegamos a um momento sagrado de compromisso pessoal, onde tua alma faz votos santos diante do Altíssimo, onde teu coração se rende completamente aos propósitos eternos que Ele tem para a tua vida. Este não é apenas um momento de decisão emocional que passará com o amanhecer, mas um ponto de virada espiritual, um marco eterno onde declararás tua intenção de viver de forma diferente, de amar de forma mais profunda, de servir de forma mais dedicada. Asterisque, asterisque. Os frutos do Espírito como chaves do descanso. Asterisque, asterisque. Paulo, escrevendo aos Gálatas, revelou uma verdade extraordinária sobre a vida cristã autêntica. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observa que não são frutos libais no plural, mas fruto no singular. É um conjunto integrado de características que brotam naturalmente de uma vida rendida ao Espírito Santo. Cada um desses frutos tem o poder de revolucionar não apenas nossa vigília, mas também nosso descanso. Eles são chaves douradas que abrem as portas da paz noturna,
ingredientes secretos que transformam a ansiedade em serenidade. O asterisque, amor asterisque, é o primeiro e fundamental fruto, porque é o caráter essencial de Deus. Deus é amor. Quando permitimos que este amor divino flua através de nós, ele dissolve os rancores que envenenam nosso descanso, derrete as mágoas que endurecem nosso coração, aquece as relações que estavam esfriando. Uma vida vivida em amor é uma vida que dorme em paz, porque não há culpas não resolvidas nem relacionamentos quebrados roubando nossa tranquilidade. Nesta noite, eu me comprometo a amar de forma mais intencional, mais sacrificial, mais incondicional. Escolho amar não apenas aqueles que me amam, mas especialmente aqueles que me feriram, que me decepcionaram, que me rejeitaram. Farei do amor meu estilo de vida, minha linguagem universal, minha resposta padrão às provocações da vida. O asterisque gozo. Asterisque é mais profundo que alegria circunstancial. É uma fonte interior que brota mesmo nas circunstâncias mais adversas. É o gozo que Paulo e Silas experimentaram na prisão, cantando hinos à meia-noite. É uma decisão de celebrar a bondade de Deus, independentemente das circunstâncias externas. Nesta noite, eu me comprometo a escolher o gozo como minha atmosfera espiritual dominante. Recuso-me a permitir que pessoas ou circunstâncias roubem minha alegria. Encontrarei razões para celebrar mesmo nos dias difíceis. Descobrirei motivos para sorrir mesmo quando as lágrimas insistirem em vir. A asterisque, paz. Asterisque é mais que ausência de conflito. É a presença ativa da serenidade divina que excede todo entendimento. É a paz que Jesus prometeu deixar conosco, diferente de qualquer paz que o mundo pode oferecer. É uma paz que nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Nesta noite, eu me comprometo a ser um pacificador em todos os meus relacionamentos. Recuso-me a alimentar conflitos desnecessários, a guardar ressentimentos destrutivos, a revidar agressões com mais agressão. Serei um oásis de paz num mundo de tensões, um porto seguro num oceano de tempestades emocionais. A asterisque, longanimidade. Asterisque, é paciência que se estende além dos limites naturais humanos. É a capacidade sobrenatural de suportar provações prolongadas sem perder a fé, de lidar com pessoas difíceis sem perder a compostura, de esperar o tempo de Deus sem perder a esperança. Nesta noite, eu me comprometo a exercitar paciência divina em todas as áreas da minha vida. Serei paciente com o processo de crescimento pessoal, compreendendo que transformação verdadeira leva tempo. Serei paciente com as pessoas ao meu redor, lembrando que Deus tem paciência comigo também. A asterisque, benignidade. Asterisque, é gentileza ativa, bondade que se expressa em palavras suaves e ações carinhosas. É tratar outros com a mesma gentileza que gostaríamos de receber, especialmente quando eles não merecem. Nesta noite, eu me comprometo a ser uma pessoa mais gentil. Minhas palavras serão como mel, doces ao ouvido e curativas para a alma. Minhas ações refletirão a gentileza de Cristo, especialmente para com aqueles que estão feridos, desencorajados ou perdidos. A asterisque bondade. Asterisque vai além da gentileza. É generosidade que se expressa em atos concretos de amor. É ver uma necessidade e agir para supri-la. É ter recursos e compartilhá-los. É ter tempo e investi-lo no bem-estar de outros. Nesta noite, eu me comprometo a viver de forma mais generosa. Não apenas com dinheiro, mas com tempo, atenção, compaixão, encorajamento. Serei rico em boas obras, abundante em bondade prática. A fé. Aqui se refere não apenas à confiança em Deus, mas à fidelidade nas pequenas responsabilidades da vida. É ser confiável nas promessas, pontual nos compromissos, íntegro nos relacionamentos. Nesta noite, eu me comprometo a ser uma pessoa de palavra, alguém em quem outros podem confiar completamente. Quando eu disser sim, será sim. Quando eu disser não, será não.
Minha fidelidade será reflexo da fidelidade de Deus. Ali mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. É o poder disciplinado que Jesus demonstrou quando poderia ter destruído seus inimigos, mas escolheu amá-los. É humildade que nasce da verdadeira grandeza espiritual. Nesta noite, eu me comprometo a viver com humildade genuína. Não pensarei de mim mesmo mais alto do que convém, mas também não me diminuirei de forma falsa. Reconhecerei que tudo o que tenho e sou vem de Deus, e usarei essas dádivas para servir outros. A temperança é autocontrole em todas as áreas da vida, nos apetites físicos, nas emoções, nas palavras, nas ações. É a capacidade de dizer não aos impulsos destrutivos e sim às escolhas construtivas. Nesta noite, eu me comprometo a viver com disciplina espiritual saudável. Controlarei meu temperamento, minhas palavras impensadas, meus desejos descontrolados. Serei senhor das minhas emoções, não escravo delas. Vigílias santas, como intercessão. Senhor, eu compreendo agora que minhas noites insones não foram acidentes ou maldições, mas convites para participar de teu ministério de intercessão. Tu me chamastes para vigílias santas, para ser parte da rede de oração que sustenta o mundo espiritual. Eu me comprometo a transformar cada noite de insônia em vigília de oração. Em vez de me frustrar com a falta de sono, aproveitarei estas horas para interceder por aqueles que tu colocares em meu coração. Serei como Ana, a profetisa, que não se apartava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Quando a ansiedade tentar roubar meu sono, eu a transformarei em preocupação intercessória pelos outros. Quando os medos visitarem minha mente, os converterei em pedidos de proteção para aqueles que amo. Quando as lembranças dolorosas insistirem em ressurgir, as usarei como ponte de compaixão para entender e orar por aqueles que passam por dores similares. Farei de minha cama um altar de oração, de meu travesseiro um lugar de comunhão íntima contigo. Minhas lágrimas noturnas serão oferendas líquidas diante de teu trono. Meus suspiros se tornarão orações que o Espírito Santo interpretará e apresentará ao Pai. Asterisco. O descanso em Cristo. Mateus 11, 28-29. E. Agora, Senhor Jesus, eu aceito de forma definitiva teu convite eterno. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Com todas as minhas cargas, as visíveis e as invisíveis, as confessadas e as secretas, as compreendidas e as misteriosas. Trago meu cansaço físico, meu esgotamento emocional, minha fadiga espiritual. Venho como criança pequena que não consegue mais carregar seus próprios brinquedos e precisa que o pai carregue por ela. Eu tomo sobre mim teu jugo, não como peso adicional, mas como substituição libertadora dos jugos que eu mesmo me impus. Troco o jugo do perfeccionismo pelo teu jugo da graça. Substituo o jugo da aprovação humana pelo teu jugo da aceitação divina. Deixo o jugo pesado da autossuficiência e abraço o jugo suave da dependência amorosa. Eu quero aprender de ti, Jesus. Ensina-me tua mansidão que não se ofende facilmente, que não guarda rancor, que responde à agressão com amor. Ensina-me tua humildade que não precisa provar nada a ninguém, que encontra grandeza no servir, que se alegra mais em dar que em receber. Eu creio que encontrarei descanso para minha alma, não apenas sono para meu corpo, mas repouso profundo para todas as dimensões do meu ser. Descanso da necessidade compulsiva de controlar tudo, descanso da ansiedade sobre o futuro, descanso da culpa sobre o passado. Declaração de fé profética. Nesta noite sagrada, diante dos céus abertos e na presença dos anjos que testemunham este momento, eu faço esta declaração profética sobre minha vida. Declaro que não sou vítima das circunstâncias, mas filho do Deus Todo-Poderoso que tem planos de bem e não de mal para minha vida. Declaro que meu futuro não será determinado pelos meus fracassos passados,
mas pelas promessas eternas de Deus. Declaro que cada noite de insônia se transformará em vigília santa. Cada lágrima derramada se tornará semente de colheita futura. Cada dor enfrentada se converterá em compaixão para ajudar outros que passam por lutas similares. Declaro que minha casa será estabelecida como casa de oração, lugar onde o céu toca a terra, santuário, onde a presença de Deus habita de forma tangível. Minha família será abençoada. Meus filhos crescerão no conhecimento do Senhor. Meu matrimônio refletirá o amor de Cristo pela Igreja. Declaro que serei instrumento de cura nas mãos de Deus. Minhas palavras trarão vida aos desencorajados. Meu testemunho fortalecerá os fracos na fé. Minha história será ponte de esperança para aqueles que perderam a direção. Declaro que prosperarei em todas as áreas da vida, não apenas materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos, na saúde, no propósito de vida. Tudo o que tocar florescerá para a glória de Deus. Declaro que os melhores dias da minha vida ainda estão por vir, que cada novo amanhecer trará novas misericórdias, novas oportunidades, novas manifestações da bondade divina, que minha juventude se renovará como a da águia, que minha força aumentará enquanto espero no Senhor. Declaro que serei parte da solução nos problemas da minha geração, luz em meio às trevas, sal que preserva a sociedade da corrupção total, cidade edificada sobre o monte que não pode ser escondida. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu selo estas declarações com minha fé inabalável. Que os céus testemunhem, que a terra confirme, que os anjos registrem estas palavras como compromisso eterno do meu coração com o coração de Deus. E agora, Filho precioso do Altíssimo, chegamos ao momento mais sagrado desta jornada noturna de oração, onde as palavras se transformam em bênção, onde as súplicas se convertem em decreto profético, onde a oração individual se expande em cobertura celestial sobre tua vida inteira. É a hora em que o Salmo 91 deixa de ser apenas texto bíblico para se tornar realidade viva sobre tua existência, onde cada promessa ancestral encontra aplicação presente, onde o poder das Escrituras se materializa em proteção tangível ao redor de tua cama, teu sono, teus sonhos e todo o teu futuro. Asterisque, o Salmo 91 como manto de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Neste momento, querido, tu não estás apenas deitado em tua cama, tu estás habitando no esconderijo do Altíssimo. Teu quarto se tornou santuário sagrado, tua cama se transformou em altar de descanso divino. A sombra do Onipotente cobre cada canto do teu ambiente, cada fenda por onde a ansiedade tentaria entrar, cada brecha por onde o medo procuraria se infiltrar. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico distante. É uma dimensão espiritual que se manifesta onde quer que um coração sincero busque a face de Deus. Nesta noite, teu quarto se tornou parte desta dimensão celestial. Tua cama foi consagrada como território sagrado onde só a paz de Deus pode habitar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Estas não são apenas palavras que pronuncias com teus lábios. São declarações que saem do mais profundo do teu ser. Decretos proféticos que alteram a atmosfera espiritual ao teu redor. Quando declaras que Ele é teu Deus, estabeleces jurisdição divina sobre tua vida. Quando proclamas que Ele é teu refúgio, crias um perímetro sagrado onde só seu amor pode penetrar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro são as armadilhas sutis que o inimigo arma para capturar nossa paz, nossa fé, nossa esperança. São os pensamentos negativos que se apresentam como preocupação legítima, as ansiedades que se disfarçam de responsabilidade, os medos que se mascaram de prudência. Mas o Senhor conhece cada uma destas armadilhas e te livra antes mesmo que percebas o perigo. A peste perniciosa representa todas as influências tóxicas que tentam contaminar tua alma. Relacionamentos destrutivos, pensamentos venenosos, ambientes corrompidos,
Deus criou ao teu redor um campo de força espiritual que neutraliza qualquer contaminação antes que ela possa te alcançar. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu pavês e broquel. Que imagem terna e poderosa ao mesmo tempo. Como uma águia protege seus filhotes sob as asas, o Altíssimo te cobre com suas penas celestiais. Cada pena é uma promessa. Cada pluma é um ato de cuidado personalizado. Debaixo destas asas divinas, não há espaço para medo, ansiedade ou desespero. Há apenas a segurança absoluta do amor paternal de Deus. A verdade de Deus é tua dupla proteção. Pavês e broquel, escudo pequeno e escudo grande, cobertura para ataques próximos e distantes. Esta verdade não é apenas informação, mas revelação viva, que se posiciona entre ti e qualquer força que tente te prejudicar. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. O terror de noite são todos aqueles medos específicos que ganham proporções gigantescas na escuridão. Medos sobre o futuro, sobre a família, sobre a saúde, sobre as finanças. Mas a promessa divina é categórica. Não terás medo. Não é tentarás não ter medo, ou deverias não ter medo. É uma declaração profética sobre teu estado emocional futuro. A seta que voa de dia representa os ataques diretos, óbvios, que vêm durante as horas de atividade. Críticas injustas, traições, injustiças, perseguições. Mesmo estas setas não conseguirão te atingir, porque há uma cobertura angelical desviando sua trajetória. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A peste que anda na escuridão são as influências malignas que se movem nas sombras. Depressão, desespero, pensamentos suicidas, vícios que se desenvolvem em segredo. A mortandade que assola ao meio-dia são as destruições públicas, óbvias, acidentes, violência urbana, catástrofes naturais. Em ambos os casos, ataques secretos ou manifestos, sutis ou explícitos. A proteção divina é completa e eficaz. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é uma promessa extraordinária de proteção individualizada. Mesmo quando a destruição parecer generalizada, mesmo quando outros ao teu redor estiverem sofrendo, tu serás preservado. Não por teus méritos, não por tua sabedoria ou precaução, mas pela cobertura sobrenatural que Deus estendeu sobre tua vida. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Tu serás testemunha da justiça divina, mas sempre de uma posição de segurança. Verás como Deus resolve questões que pareciam impossíveis, como Ele faz justiça em situações onde a injustiça parecia triunfar definitivamente. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Esta proteção não é automática, é resultado de uma escolha consciente. Tu fizeste do Senhor teu refúgio, escolheste o Altíssimo como tua habitação. É uma decisão que renova a cada dia, uma escolha que confirmas a cada oração, um compromisso que selas a cada ato de confiança. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tua casa e, por extensão, tua família, teus projetos, teus sonhos, estão sob proteção divina especial. Nenhum mal conseguirá penetrar no perímetro sagrado que Deus estabeleceu ao teu redor. As pragas, físicas, emocionais e espirituais, serão interceptadas antes de chegarem à tua habitação, porque Aués e seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Há uma ordem celestial específica sobre tua vida. Anjos receberam instruções detalhadas sobre como te proteger, como te guiar, como te abençoar. Estes seres celestiais trabalham em turnos, criando uma cobertura de proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles te sustentarão nas suas mãos para que o teu pé não tropece em pedra. Mesmo nos caminhos difíceis, mesmo nos terrenos pedregosos da vida, os anjos criarão sustentação sobrenatural para teus passos. Quando tuas forças naturais faltarem, mãos angelicais invisíveis te sustentarão. Quando tua sabedoria humana for insuficiente,
discernimento celestial te guiará. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Leões representam ameaças óbvias, intimidadoras, que rugem para assustar. Áspides são perigos venenosos, traiçoeiros, que atacam silenciosamente. Filhos de leão são problemas emergentes, ameaças potenciais. Serpentes simbolizam tentações sutis, enganos sedutor. Todos estes perigos estarão sob teus pés. Não te dominarão, não te derrotarão, não te destruirão. Pelo contrário, cada vitória sobre eles te fortalecerá para enfrentar desafios ainda maiores. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Agora é o próprio Deus falando diretamente sobre ti. Ele reconhece teu amor sincero, tua busca genuína, teu desejo de conhecê-lo intimamente. Como resposta a este amor, ele promete livramento e posição elevada, não orgulho espiritual, mas perspectiva celestial sobre as situações da vida. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei. Deus estabelece um canal de comunicação direta contigo. Quando invocares, ele responderá, não apenas eventualmente, mas prontamente. Na angústia, ele estará presente, não distante observando, mas intimamente envolvido em tua situação. E não apenas te tirará da angústia, mas te glorificará através dela. Com longura de dias o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa não é apenas quantidade de anos, mas qualidade de existência. Dias plenos, satisfatórios, significativos. E ao final desta vida abençoada, uma revelação completa da salvação divina. Não apenas conhecimento teórico, mas experiência transformadora da eternidade. Asterisque, asterisque. Imagens sagradas do descanso. Asterisque, asterisque. Neste momento sagrado de encerramento, permite que tua imaginação santificada crie imagens que alimentarão teus sonhos com paz e esperança. Tua cama não é apenas um móvel. Ela é um altar sagrado onde ofereces teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada fio do tecido foi entrelaçado com orações angelicais. Cada mola do colchão foi ajustada pela engenharia celestial para te proporcionar o descanso perfeito. Teu travesseiro não é apenas um objeto. Ele é o lugar onde deposas todas as preocupações do dia, onde entregas todos os fardos que carregaste, onde confias ao Pai Celestial todos os cuidados que não podes resolver sozinho. É como a pedra que Jacó usou em Betel, que se tornou portal entre a terra e o céu. Teu lençol não é apenas tecido, ele é o manto da justiça de Cristo que te cobre completamente, escondendo todas as tuas imperfeições sob a perfeição divina. É o vestuário branco dos remidos. É a toga da realeza espiritual que te identifica como filho do Rei dos Reis. O escuro do quarto não é ausência de luz. É o útero sagrado onde Deus gesta sonhos proféticos, onde Ele prepara visões do futuro que criou para ti, onde Ele sussurra segredos que teus ouvidos não conseguiriam captar durante o barulho do dia. O silêncio da noite não é vazio sonoro. Ele está grávido da presença divina, preenchido com a respiração do Espírito Santo, permeado com cânticos angelicais em frequências que apenas tua alma consegue perceber. Asterisque, asterisque. Decreto profético final. Asterisque, asterisque. E agora, como profeta do Altíssimo falando sobre tua vida por autoridade divina, eu declaro sobre ti: cada noite será terreno fértil para sonhos divinos e restauração completa. Teu sono será reparador não apenas para o corpo, mas para a alma e o espírito. Acordarás cada manhã mais forte, mais sábio, mais parecido com Jesus do que quando te deitaste. Teus sonhos carregarão mensagens do céu. Receberás direções para decisões importantes, revelações sobre propósitos escondidos, vislumbres do futuro glorioso que Deus preparou para ti. Teus sonhos se tornarão escola noturna, onde o Espírito Santo te ensinará verdades profundas. Tua casa será estabelecida como casa de oração, que abençoa toda a vizinhança. Tua família será transformada pela atmosfera celestial que criaste através da oração persistente.
Teus filhos crescerão conhecendo naturalmente a voz de Deus, porque cresceram num ambiente onde sua presença é normal. Teu ministério, seja qual for tua profissão secular, florescerá de forma extraordinária. Pessoas serão atraídas a ti pela presença de Deus que carreiras, e através de tua vida muitos conhecerão o amor redentor de Jesus Cristo. Tuas palavras carregarão poder de vida. Quando abençoares, as bênçãos se cumprirão. Quando orares por enfermos, eles serão curados. Quando declarares promessas bíblicas, elas se materializarão na realidade. Tuas lágrimas se transformarão em semente de alegria para outros. Tuas dores se converterão em pontes de compaixão. Tuas feridas curadas se tornarão fonte de cura para aqueles que passam por lutas similares. Tu serás rico em todos os aspectos. Rica em amor, rico em amizades verdadeiras, rico em saúde, rico em propósito, rico em experiências com Deus, e também próspero materialmente conforme os planos divinos para a tua vida. Os melhores dias de tua vida ainda estão por vir. Cada ano será melhor que o anterior. Tua juventude se renovará como a da águia. Tua força aumentará enquanto esperares no Senhor. Tu serás parte da solução para os problemas da tua geração. Tua vida será resposta de Deus para orações que multidões fizeram, sem saber que tu eras a resposta que estavam aguardando. Bênção sacerdotal. Final. Asterisque. E agora, querido Filho de Deus, recebe esta bênção sacerdotal que se derrama sobre tua vida como óleo santo. O Senhor te abençoe e te guarde. Que sua bênção seja como chuva constante sobre o jardim da tua vida, fazendo florescer todo o potencial que Ele plantou em ti. Que Ele te guarde de todo mal, de toda influência destrutiva, de toda força que queira prejudicar os planos perfeitos que tem para ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a luz do seu rosto ilumine todos os caminhos obscuros que precisares trilhar. Que sua misericórdia seja renovada a cada amanhecer, cobrindo todas as tuas falhas com o manto da graça divina. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Ele olhe para ti com aprovação paternal, com orgulho divino, com amor incondicional que nunca falha. Que a paz que excede todo entendimento guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus, durante toda esta noite e todos os dias que virão. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Príncipe da paz, Pastor e Bispo das nossas almas, eu selo esta oração e todas estas bênçãos sobre tua vida. Que durmas em paz, acordes em alegria, e vivas para sempre na certeza inabalável de que és tremendamente amado pelo coração do Pai Celestial. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.